Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o corte e a costura desta calça maravilhosa estilo Zara. Ela veste muito bem e vocês vão amar as dicas que eu vou dar de acabamento. Ela é ótima para usar com tênis, saltinho, com o que vocês quiserem. Esta rosa é de alfaiataria e hoje nós vamos fazer uma no spandex. Eu vou usar 1,5 m de spandex por 1,40 m de largura, certo? E eu vou ensinar vocês a fazer a partir de uma bermuda de vocês aqui, ó, super simples. Peguem um shorts de vocês que não tem elastano e que fique bom no corpo de vocês, que não fique muito justo, para vocês terem uma margem de vestibilidade e poder estar fazendo essa calça, beleza? E mesmo assim, vocês vão deixar uma margem de um dedo ao redor todinho do corte que vocês vão fazer, da marcação aqui que vocês vão fazer, certo? E aqui na parte do gancho, ó, muito cuidado, que a parte do gancho de trás que vem pra frente, quando vocês colocam assim, vocês têm que aumentar ali, ó. Sempre cuidar na hora do gancho traseiro, porque ele vem pra frente, né? Então, quando a gente vai copiar, a gente tem que cuidar aqui na altura do gancho. Deixem um dedo, gente, é uma margem mais ou menos de quase 2 centímetros nela todinha, beleza? Vocês vão pegar aqui, ó, vão tirar a medida da cintura até lá no pé de vocês, a altura que vocês querem, vão deixar uns 4 dedos a mais para fazer a barra, beleza? Para ficar no comprimento. E vão respeitar a medida da coxa de vocês aqui para descer afunilando até onde vocês querem o comprimento, certo? E aqui na parte de cima, ó, vocês já vão salvar uma pence de 2 a 3 centímetros. Eu salvei aqui uma de 3 centímetros, ok? Para ela ficar mais fechadinha lá na parte da cintura, lá atrás do bumbum. Agora, a gente vai fazer a frente. Como que vocês vão fazer essa frente? Vocês vão dobrar de outra forma os shorts e vão esconder a parte da costa aqui, ó. E vão ir ajeitando ela assim no tecido. E então, vão fazer o contorno dessa frente. Olhem só. Façam da forma que eu tô mostrando aqui no vídeo, com os shorts que sirva pra vocês, que vai dar certinho. Olhem a margem que eu deixei ali de um dedinho. Um dedinho é 1,5 centímetro a 2 centímetros, tá, gente? E aqui o comprimento que vocês deixaram na parte da costa é o mesmo que vocês vão deixar na parte da frente, ok? Porque ela é bem alta, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. E aqui, ó, tem diferença na largura da perna da costa e na largura da perna da frente, ó. Eu deixei 3 centímetros de diferença. Agora, aqui, eu vou continuar o contorno da minha frente, ó, um dedo cada lado, um dedo na parte do cós. Vou fazer a minha braguilha aqui de 5 centímetros. Vocês podem deixar 5 centímetros, 4 centímetros, que tá bom. Aqui, ó, a margenzinha já para abertura do bolso, 4 centímetros. Vou descer aqui 24 para fazer a abertura. É uma abertura grande? É, porque a gente vai fechar um pedaço depois na hora de montar nossa calça e vocês vão ver na hora da costura. Então, é só cortar, gente. A gente corta bem em cima da marcação que a gente fez, porque ali a gente tem a nossa margem de costura e de vestibilidade. Ai, Marília, eu fiz, ela ficou larga, gente, é muito simples para ajustar ou para aumentar essa calça, tá? Então, ela vai estar à venda lá o molde nesse tamanho aqui. E se você precisar de ajuda para ampliar ou diminuir, pode me chamar, que eu auxilio no processo para estar deixando ela na sua medida, ok? Então, aqui a gente acaba de cortar, eu vou usar essa tirinha que sobrou ali na lateral já para fazer aqui, ó, o forrinho da minha braguilha, né? Aquela parte que fica por dentro aqui do nosso zíper. Eu vou contornar aqui, vou deixar mais retinho, não vou deixar tão boleado, ó. Porque eu vou fazer acabamento nos dois ladinhos desse forro da braguilha aqui, vocês vão ver como fica o acabamento lindo por dentro dessa calça. Então, aqui nós temos a nossa frente prontinha, cortadinha, com a parte interna da braguilha, a parte da costa também cortadinha, certinha. Agora, vocês vão fazer o encaixe do entrepernas para conferir a medida aqui, porque vocês desceram a partir dos shorts, né? E tiraram o comprimento lá de cima, ó, bateu bem certinho aqui o entrepernas, ó, parte de dentro da perna. Agora, a gente faz a conferência da parte externa. Vamos juntar aqui, ó, a parte da frente e a parte da costa. E ela tem que bater bem certinho lá na lateral também. Até aqui eu vou começar na parte de baixo, ó, de baixo pra cima, porque como a gente já conferiu entre pernas, a parte da perna tá certa. Então, eu vou conferir a parte de cima ali, ó, tem meio centímetro aqui, gente, é uma tirinha, ó. Vou tirar fora e vou alinhar essa lateral aqui pra ela ficar bem perfeitinha, ó, pra encaixar bem depois.
Então, sempre quando vocês forem fazer uma calça, alguma peça, a partir de uma peça de vocês, tem que fazer essa conferência, beleza? Aqui vai ser a minha pence do bumbum, ó, parte da costa, e essa parte tá prontinha. Agora, a gente vai pegar a nossa frente aqui e vamos fazer o nosso bolso. Esse bolso, vocês podem fazer ele mais largo, mais estreito, mais fundo, mais raso, da forma que vocês quiserem. E também podem fazer aquele outro bolso, né? Aquele bolso estilo blazer, do estilo do blazer lá, pra ficar a calça bem réplica da original da Zara, né? Porque essa é uma calça estilo Zara. Ó, eu vou fazer um bolso assim, ó, contornado normal, né? A única diferença é que ele tem a abertura ali maior do que os outros bolsos normais, porque a gente fecha uma parte dele, né? Que ele vai ficar um detalhe bem bonito lá na frente da nossa calça. Então, eu contorno ali, eu fiz o meu bolso lá em cima com uma margenzinha de 4 e desse 24. O contorno aqui do tamanho do bolso, a parte da profundidade do tamanho aqui, ó, vocês que vão escolher lá, tá? Esse daqui, ele tem 20 de largura por 32 de altura, tá, gente? Pedaço todo de tecido aqui, 32 de altura por 20 de largura, esse meu bolso, para quem quiser fazer ele igual, parecido, até porque esse eu vou fazer assim, com 20 de largura, porque a gente vai prender a pontinha dele numa das preguinhas pra dar uma vestibilidade maravilhosa. Eu vou ensinar vocês lá na hora da costura a fazer essa técnica de prender a pontinha do bolso, pra ficar bem legal no corpo. Ó, aqui eu cortei agora a minha frente, ó, vou cortar a minha frente do mesmo tamanho que eu cortei a abertura lá do meu bolsinho, lá de 2 partes do bolso, né? Eu não cortei as 4 partes do bolso, cortei só 2. Ó, essas 2 aqui vão encaixar aqui na minha calça, certo? Ó, a gente cortou 4 partes, né, do nosso bolso, de 20 centímetros de largura por 32 de altura. E uma eu fiz a abertura do bolso para passar a mão ali, fazer a abertura. E outra eu deixei inteirinha para fazer o forrinho, né, parte de dentro do meu bolso, que vai encaixar lá na lateral da minha costa. Ó, quando ficar os biquinhos assim, vocês tiram, ó, não deixem biquinho nenhum. Até porque é uma calça social, né, ela tem que ficar toda alinhada no corpo depois. Então, vocês têm que ir ajustando as pecinhas assim, ó, e deixando bem certinhas, para depois elas encaixarem perfeitamente lá. Então, aqui nós temos prontinho, ó, a parte de cima. Aqui nós vamos fazer as nossas pences, depois a gente vai marcar lá na reta bem certinha a medida, na hora de costurar, para fazer esse detalhe aqui na frente, que fica lindo, gente, nessas calças maravilhosas, ó, fica lindo, lindo, lindo essas costurinhas. E olhem o acabamento dessa calça aqui por dentro, ó. Vou ensinar vocês a deixarem a calça de vocês assim, ó, super linda, maravilhosa. E não é difícil não, gente, sigam o passo a passo que vocês vão conseguir fazer bem de boa. E agora aqui, a gente tem que fazer o nosso revel, né, que é a parte do acabamento da nossa calça. Vamos pegar nessa parte aqui, colocar a nossa frente sempre no sentido certo do tecido, ó, no fio do tecido, porque ele estica um pouquinho, não estica muito, né, o spandex, mas ele estica um pouco. Então, como vocês vão poder fazer essa calça no spandex, na alfaiataria, pode fazer no linho, pode fazer em vários materiais, vocês têm que respeitar o fio do tecido. Ó, aqui eu tô contornando, ó, bem direitinho, eu dobrei minha braguilha e tô contornando a lateral, a parte de cima, ó, a lateral é bolhadinha lá do lado, ó, certo? Que eu fiz o contorno do meu shorts, o meu shorts, ele vai acinturando um pouquinho na parte de cima, então eu tenho que fazer aqui também. E aqui o revel eu faço ele certinho pela minha peça, ó. Então, aqui eu vou deixar, vocês podem deixar o revel de vocês com 8 a 10 centímetros de largura, certo? Esse daqui eu tô deixando aqui com 10 centímetros, mas pode ser mais estreito ou pode ser também um pouquinho maior, mas no máximo 10. Não façam mais largo do que 10 aqui, na largura do revel, porque senão vai atrapalhar na vestibilidade da calça, porque dele já vai ultrapassar a pence do bumbum, já vai descer muito lá no bolso, então não veste legal com o revel muito largo. Então, aqui, parte da frente prontinha, você marca onde é o centro da frente, onde é a lateral do revel de vocês, para facilitar na hora da costura. E vamos partir para o revel da nossa costa. Nós vamos pegar essa tira inteira aqui, porque o revel da costa, ele é inteiro, ele não tem emenda, né? Ó,
Vai ficar inteirinho. Vocês peguem um pedaço lá, vocês vão dobrar aqui a margem de costura da parte do gancho traseiro de vocês. Aqui, salva a costura, né? A margem de costura. Deixa presinho bem bonitinho. Para, então, fazer o revel da parte da costa, ó. Ajeita bem a peça, dá uma abridinha aqui no final da pence, ó. Isso, e faz o contorninho, ó. A lateral é mais na diagonal. E vai preparando na mesma largura do revel da frente. Ó, deixa na mesma largurinha do revel da frente, que depois lá na hora da costura vai encaixar bem bonitinho. Olhem só. Aqui nós vamos ter a lateral e aqui a parte do centro. E podemos cortar, que vai dar bem certinho lá na nossa peça. Isso lá na hora da costura também eu mostro pra vocês como vocês fazem a conferência para esse revel não ficar desalinhado e ficar bem bonitinho, bem certinho na peça de vocês. Então, aqui nós temos as nossas peças ficando todas prontinhas, ó. Eu vou fechar a minha costa aqui para vocês já terem uma ideia de como vai ficando a nossa calça estilo Zara maravilhosa. Gente, é maravilhosa porque você vai usar com salto, com tênis, com sandalinha, com o que vocês quiserem. Olhem só aqui. Vou encaixando ali, no caso, depois eu vou fechar minha pence aqui e a minha costa vai encaixar no meu revel ali, ó, bem bonitinho, bem certinho, contornando o meu corpo. Então, aqui agora temos tudo prontinho aqui. Parte da costa, revel da costa, a marcação da nossa pence para fazer a cinturinha lá. Já encaixamos numa peça na outra, tá certinho as medidas. A parte da frente aqui a gente vai fazer aquelas costurinhas. Ai, Marília, mas vai ficar mais estreito, o revel vai sobrar? O revel vai sobrar sim, gente. Depois, lá na hora da costura, eu vou mostrar pra vocês como que se faz bem direitinho essa calça pra ficar um acabamento perfeito. Então, aqui as partes, ó, todas prontinhas, todas conferidinhas, tudo encaixadinho, bem certinho. A gente pode partir pra costura, ó, aqui é a parte de dentro da nossa braguilha. E eu vou usar um zíper aqui simples de 20 centímetros, beleza? Aqui na reta, ó, nós vamos começar a fazer a montagem da nossa calça. A gente deixa o revel aqui de ladinho por enquanto, nós vamos passar a costura aqui fechando o gancho traseiro. Ponto no 3,5, agulha fina, deixa o ponto bem reguladinho e vamos passar essa costura aqui, fechando o gancho. Dá uma esticadinha no tecido assim, ó, pra costura ficar bem flexível. E arremata lá no começo e aqui no final. Agora, a gente vai salvar a nossa pence do bumbum. Deixa eu fazer o pique aqui, que eu não havia feito. Ó, aqui nós temos a nossa parte da costa, nós vamos salvar a nossa pence. Essa pence tem quantos centímetros? Essa pence você pode fazer aqui, ó, com de 10 a 14 centímetros. Eu vou fazer aqui com uns 12 centímetros, ó. Arremata ela lá no começo e aqui no final, pra ela ficar assim, ó, bem bonita. Usa a mesma medida daquela pence lá pra você fazer essa daqui também, ó, as duas no mesmo, com o mesmo comprimento aqui, pra não ficar um lado maior do que o outro. Então, pences do bumbum pronta, certinho aqui. O que a gente faz? A gente pega o nosso revel aqui do bumbum, ou no revel da costa, e a gente faz o encaixe aqui no centro e vê se ele vai encaixar bem certinho aqui na lateral depois de pronta a nossa pence, ó. Salvamos a nossa pence, então vamos conferir o nosso revel costa, ele tem que dar bem certinho aqui na lateral, ó. Deu certinho aqui? Ok, a pence tá ok e a margem de costura aqui está ok também. Agora, a gente reserva a nossa costa que a gente vai lá fazer a limpeza. Agora, a gente pega o nosso revel costa que tá aqui, que deixamos com o direito pra cima. Vamos pegar aqui as peças da nossa frente. Vamos pegar o revel da nossa frente e vamos aqui do lado onde a gente salvou, que é a lateral, e vamos unir lateral com lateral, lateral com lateral. E vamos montar aqui, ó, o revel da nossa calça todinho. Remata lá.
Remata aqui embaixo. Um ladinho pronto. Vamos fechar aqui o outro ladinho. Aqui, aqui. Por que é importante marcar o lado que é a lateral, o lado que é a frente? Porque a lateral, ela é mais na diagonal e a frente, ela é um pouco mais retinha. Então, sempre marcar o lado aqui, ó, onde é a lateral, certo? Então, aqui agora a gente reserva o nosso revel para fazer limpeza nessa costura e limpeza nele embaixo todinho. E então, vamos pegar aqui os nossos bolsos, a nossa frente. Para mexer aqui na nossa frente, a gente precisa fazer a limpeza aqui, né? Então, a gente não vai mexer aqui agora. Eu vou só deixar um grampinho aqui, ó, para segurar as duas frentes juntinhas, assim. Vamos preparar o bolso agora. A gente pega o bolso. Coloca uma parte aqui, ó, direito com direito. A outra parte aqui do outro ladinho aqui, direito com direito. Prende aqui para não cair. Essa daqui é a parte de baixo do bolso. E vamos fazer a costura aqui, ó. Do bolso na peça. Prendendo direito com direito. Faz aqui, já faz uns 3 piquezinhos aqui e já tomba. Faça uma costurinha aqui nesse bolso por dentro, ó, prendendo a costurinha ali pro lado do bolso. Pronto aqui, já vamos vir com aquele outro ladinho do bolso aqui, ó, a parte de dentro. Aqui eu estou com o direito do bolso pra cima e vou colocar essa minha peça aqui, ó, direito com direito aqui com o bolso, ó, fechou aqui. E vou passar a costurinha aqui ao redor. Porque nós vamos fazer essa peça hoje só reta e over. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa passar reta. E depois passar over. Então, eu passei minha costurinha de reta aqui no meu bolso, ó, ficou assim. Aqui tá todo direito, então eu vou dobrar ele aqui, ó. Assim. Deixa eu tirar essa parte daqui pra não atrapalhar, pra me mostrar pra vocês. Ó. Como eu tenho a minha parte aqui. Então, agora aqui, ó. Vejam que eu tenho aqui o meu bolso. Ó. Lá, aqui. O que eu vou fazer agora? Eu até vou alfinetar aqui, ó, pra vocês verem bem. Aqui, pra segurar. Nós vamos vir aqui e vamos fechar aqui, ó, uns 8 centímetros dessa parte, pra deixar só a parte do meu bolsinho aqui aberta. Então, a gente vai fazer isso aqui com o nosso tecido, ó. Vou abrir aqui. Vou vir aqui em cima, desse ladinho da costura, e vou entrar aqui, ó, uns 8 centímetros. E vou arrematar. Então, do meu direito, vai ficar assim, ó. Ó. Quando eu desdobro aqui, ó, meu bolso fica preso ali, ó. Ele ficou preso naquela parte e ficou aberto só aqui onde eu quero o meu bolso. Eu vou prender um pedacinho aqui. Não posso prender todo o bolso aqui, porque eu ainda tenho que fazer a limpeza do bolso, né? Então, eu vou só prender um pedacinho dele aqui, ó. E depois vou lá fazer a limpeza aqui. Aqui em cima, eu fechei aqueles 8 centímetros e ficou a abertura pra minha mão, ó. Com a abertura do meu bolso. Ai, Marília, eu achei que o bolso ficou muito aberto. Quero fechar mais um pouquinho. Vai ali. E alonga um pouquinho mais. Arremata sempre. Alonga um pouquinho mais aquela costura, ó. Então, você vai ter o bolso mais fechadinho aqui em cima, ó. Deixa eu virar assim, ó. Aqui ficou a abertura do meu bolso. Essa parte ficou fechadinha. E aqui está arrematadinho pra mim lá fazer a limpeza do meu bolsinho. Certo? Essa parte aqui tá prontinha. Até vou colocar já um alfinete aqui. Vou fazer o outro lado agora. Agora que o nosso bolso já tá pronto, vocês já fecharam aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a quantia que eu fechei. Eu fechei aqui, ó, 9 centímetros. Eu falei pra vocês que dá uns 8, né, ó. Eu fechei 9 centímetros bem certinho com aquela costurinha que vem lá de cima até aqui, prendendo o meu bolsinho aqui pelo avesso na minha peça aqui, ó.
pra ficar presinho, certo? 9 centímetros aqui, vocês vão pegar no avesso da peça, ó. Vão virar a peça de vocês aqui do avesso, né? Tá bonitinha. Vocês vão abrir aqui o bolsinho, bota ele pra lá. E vocês vão medir lá daquela costurinha pra cá, 6 centímetros, e vão fazer uma marcação. De lá pra cá, ó. Lá da costura aqui onde a gente prendeu o bolso na nossa frente, ó. Marquei 6. Daqueles 6 pra cá, eu vou marcar mais 6. Tem essas duas marcações. E dessa marcação, eu vou descer bem retinho aqui, ó. 19 centímetros. E vou fazer retinho assim, a 19. Marquei aquele lá. Agora, eu vou marcar aqui onde eu fiz a outra marcação também, ó. O que vai ser aqui? Aqui vai ser aquelas costurinhas da frente da minha calça, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou costurar. Ai, Marília, quanto que eu vou pegar aqui? Aqui embaixo eu não vou pegar nada, só mesmo pra marcar a costura. E aqui em cima vai ser uns 5 milímetros pra cada ladinho, tá? 5, 4 milímetros pra cada lado no máximo, ó. E você vem nessa linha retinha e faz essa costurinha até onde dá ali os 19 centímetros. Olha só, fica linda a costura que vai dar o detalhe na frente da nossa calça estilo Zara. E vai ficar aqui essas costuras super lindas e charmosas aqui, ó. Vai dar sequência à costura do nosso bolso, ó. Costura do bolso, pence, certo? Confere se elas estão no mesmo tamanho, porque às vezes você pode ir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ó. Essa daqui tá um pouquinho mais curta, ó. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Pra ela ficar do tamanho da outra, bem certinho, ó. Fica bem linda. Certinho aqui, certinho ali. Nossa frente já está ficando prontinha. O outro lado já está prontinho, as preguinhas, as costuras, né? Vocês confiram se os dois lados estão iguais, bem bonitinhos. E aqui, gente, já deixa eu explicar pra vocês que se vocês quiserem, não quiserem fazer esse bolso aqui, ó, que é o que eu estou fazendo aqui na minha calça agora, ó, não quiserem fazer esse bolso aqui, quiserem fazer esse daqui, que é igual o de blazer, assim, ó, na lateral da calça, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a frente inteira, lá na hora de cortar, vocês não vão abrir aqui, né, fazer abertura pro bolso, vocês vão deixar inteira. E vão fazer um bolsinho, que nem eu ensinei vocês a fazer lá no blazer e no coletinho, que tem o vídeo aqui no canal ensinando. Vou fazer aquele bolsinho aqui, só que em vez de fazer ele com uma abertura de 11,5, vão fazer com uma abertura de 12, 12,5, certo? Pra ficar um pouquinho mais aparente aqui na calça. Aí, em vez desse bolso aqui, vocês façam aquele bolsinho estilo de blazer aqui embutidinho na lateral, certo? Então, agora eu vou lá na Over fazer a limpeza das nossas frentes, que já estão com o bolso pronto e já estão com as pregas. Vou fazer a limpeza no nosso revel e limpeza no gavião traseiro. Agora, com a limpeza feita no gancho da frente, bem bonitinha, eu já preparei aqui, ó, a parte interna da minha braguilha, ó. Eu fechei aqui de um lado, fechei do outro, virei e depois fiz a limpeza aqui. Então, ela fica com esse acabamentinho aqui, ó, em cima e embaixo, que fica bem bonitinho. A gente reserva ali. Vamos fechar aqui a parte da frente. Essa parte aqui é bem importante, que vocês precisam alinhar bem aqui, ó. Aqui é onde vai fechar minha cintura, ó. Vejam que vem retinho aqui. Onde que eu começo essa minha costura, Marília? Você vai começar aqui, ó, um dedinho acima da curvinha, ó. Temos a curvinha aqui, né? Da braguilha pro nosso gancho. Então, você vai fazer essa costura aqui, ó. Até vou marcar pra vocês verem, ó. Vou fazer uma linha aqui pra vocês entenderem bem, ó. Aqui é a linha do meu gancho. Aqui é a minha braguilha, certo? Então, eu vou começar a minha costura aqui, ó. Um dedinho acima da curvinha do meu gancho da frente. Alinhado reto com aquela costura lá de cima, ó. Arremata bem e vem e faz a curvinha aqui do gancho da frente, ó. Bem bonitinho. E arremata bem aqui também.
Pronta essa costurinha, já faz um pique aqui em cima, aqui, ó, aonde é a linha da braguilha, ó, fiz um pique. E a nossa calça está com o gancho da frente fechadinho aqui, ó, pra gente fazer a nossa braguilha de calça Zara maravilhosa. Certo? Vamos ajeitar o nosso bolso antes de continuar a braguilha. Agora que nosso bolso já tem a limpeza aqui embaixo, a gente pode fechar ele até o final. Fixa ele lá até o final. Aqui, ó, nessa parte, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó, que é maravilhosa. Vocês costurem aqui já, alinhem bem a calça de vocês assim, pra não ficar nada repuxado, ó. Alinha bem aqui, vira a costurinha ali. Quando chegar aqui, ó, vejam que essa costura aqui vai alcançar aqui no bolso, ó. Para ali. Aí, você vai virar aqui, ó, no avesso e vai fazer uma costurinha prendendo o forro do bolso aqui no corpo, ó. Aqui. Ó. Por que fazer essa costurinha, Marília? Porque quando se a calça ficar mais justinha, ó, ela pode ficar bem justinha no teu corpo, ela não vai arregaçar o bolso, ó. Nesse lado aqui eu fiz a costura, ó. Tá vendo que eu tô puxando aqui, o bolso não tá arregaçando, ó. Agora, querem ver esse lado aqui, que eu não vou prender pra vocês verem? Ó, se a calça for bem justinha, olha o que vai acontecer. Vai arregaçar o bolso, certo? Ó, porque ele vem. Então, quando a gente prende ele aqui, quando a calça estica, a calça aqui, ó, vai segurar ele, ó. Então, ela pode ficar justinha e não vai arregaçar o nosso bolso aqui, beleza? Por isso que eu vou fazer essa costurinha ali. Primeiro, eu vou prender aqui. Vou prender aqui. Agora, eu ajeito bem aqui. Ó, arrumo bem a minha calça. Se quiser alfinetar aqui, pode alfinetar também. Ó, seguro aqui. E vira a minha calça pra cá. Ó, minha costurinha tá ali, ó. E vou prender ela no meu bolso, ó. Prendi o bolso na calça, então, quando eu puxar aqui, ó, não vai arregaçar o meu bolso aqui. Ele vai ficar aqui bem firme, certo? Olha só que delícia de bolso aqui, ó. Então, agora vamos entrar aqui com o nosso zíper. Vocês vão pegar a braguilha de vocês. Claro, né, gente, que cada pessoa tem uma forma de ensinar. Eu vou ensinar a vocês aqui da forma que eu faço as minhas. O que não quer dizer que esteja totalmente certo ou totalmente errada, beleza? Ó. Pra fazer a braguilha, gente, vocês vão pegar o zíper, vão pegar a braguilha que já tá prontinha, ó. Pega uma parte bem retinha aqui. Vão colocar ele dobradinho assim, ó, com a parte mais pra cima aqui possível que vocês conseguirem, ó. E vão costurar ele aqui. Prendi meu zíper na braguilha, na parte interna da braguilha. Agora, eu vou dobrar aqui a minha calça, ó. Aqui tá a costura que a gente fez fechando o gancho, né, ó. Aqui. Vocês vão dobrar ela assim, essa parte. Deixando um pouquinho aqui, ó, aqui. E vão prender aqui. Deixando 1 centímetro aqui em cima, ó. Média 1 centímetro. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui pra mostrar bem certinho pra vocês. Ó, 1 centímetro. Vocês vão deixar dessa parte aqui 1 centímetro aqui em cima, ó. Certo? Deixou 1 centímetro lá. Aí, você vem finalizando aqui, prendendo essa parte em cima do teu zíper. Bem bonitinho agora, que já é costurinha de acabamento, ó. Bem certinho aqui, vem prendendo, ó, vira a calça pra cá, ó. Ó, esse lado pra cá. E aqui, ó, vocês vão trazer até aqui, ó. Ó. Nessa hora que leva o zíper lá pra cima. E desce aqui, costurando bem do ladinho aqui, prendendo até aqui embaixo, ó. Olhem aqui até onde eu prendi, ó. Até aqui. Esse é o lado de cada braguilha. E esse é o lado de lá. Ó.
certo? Espero que vocês consigam pegar bem essa parte. Agora, eu vou arrumar o meu outro lado da braguilha aqui. Viro a minha calça assim, viram que eu virei ela, né? A gente levanta essa pontinha aqui e agora a gente vai prender o zíper naquele lado lá, ó. Ó, e vai sobrar 1 centímetro aqui em cima também, ó. Estão vendo? E olhem ali onde é que tá o pique da parte de baixo, ó. Alinhado com o pique desse outro lado aqui, ó. A gente fez a dobra no pique, a gente fez a dobra desse lado aqui no pique e esse ali é outro pique, ó. E costura assim, simples, simples, simples. E quando vocês abrirem aqui, ó, olha aqui a frente da calça de vocês, ficando prontinha. Olhem só que lindo. Que linda essa braguilha aqui, gente. Ó, depois essa parte vai ficar aqui. Olhem só. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é. O que eu aconselho, gente, se vocês forem comprar o molde ou quiserem cortar retalhos e comprar uns zippers e testar e treinar em retalhos para depois fazer aqui na calça de vocês, ó, meu, fica show de bola. Depois que você fizer 2, você não erra mais, vai ficar perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho o acabamento de vocês aqui, beleza? Porque, no caso, quando a gente vê a primeira vez, nunca fez, né? Aí é mais complicado, mas olhando assim o passo a passo, vocês conseguem fazer. Olhem aqui como está ficando bem alinhadinha essa braguilha, gente, ó. Vai ficar perfeita. Agora, vocês vão virar aqui do avesso e vocês vão pegar aqui, ó. Estão vendo esse ladinho aqui que tá soltinha a braguilha aqui, ó? Vocês vão dobrar uma barrinha aqui, ó, pra acabamento. Bem simplesinha, só vão dobrar a costurinha da limpeza pra dentro aqui, ó. Depois da peça pronta, eu vou mostrar pra vocês aonde que ficou essa parte aqui, pra vocês verem o que isso aqui muda. Ó, dobrei ali só mesmo a costurinha da over pra dentro, ó. Só pra fazer acabamento nesse lado aqui. Nesse lado aqui não precisa, só desse lado aqui. Não é o lado que tem o reforcinho aqui, ou forrinho da braguilha. É o lado que não tem, ó. Esse lado aqui, vocês vão pegar, onde foi feita a limpeza da braguilha, vocês vão fazer uma dobrinha, certo? Feito esta dobrinha, vira ela aqui de volta, alinha ela aqui bem direitinho, assim, ó, aqui, ó, né? Bem bonitinha assim. Abre o zíper e você vai dobrar lá ao contrário aqui, ó. Bem na marcação que você fez a linha alinhado com a braguilha do lado de lá. E vai passar uma costurinha. Passei essa costurinha, agora eu vou fazer um teste. Ó. Aí, eu desviro aqui. E vocês vão fechar aqui pra ver se fica alinhada aqui, ó. Ela tem que ficar alinhada. Essa parte vai dobrar aqui. E essa parte tem que ficar alinhada com essa parte aqui. Assim, ó, pra ficar uma braguilha perfeita. Tendo feito esse teste aqui do alinhamento aqui dos dois lados da braguilha da sua calça, estando feito isso aqui, você pode até colocar já um alfinetezinho aqui pra segurar a dobrinha aqui, ó. Deixa um alfinetezinho aqui pra segurar. Ó. Você desdobra ela aqui novamente, essa parte, ó, ali a costurinha que você fez, ó. Vocês viram aqui, ó, gente, ó, que eu dobrei assim, ó, pra fazer esse teste? Que é o teste não, já é a costura, né? Mas daí, no caso, se não alinhar, você abre a costura, faz ela mais pra cima, faz ela mais pra baixo, ajeita bem pra ficar bem bonito, que nem ficou essa daqui. Então, agora eu vou desdobrar aqui de novo e vou colocar o meu revel aqui, ó. Só que pra colocar o meu revel, como eu não tenho as laterais fechadas ainda, por que que eu não fecho a lateral antes? Porque a peça assim aberta fica muito mais fácil de você fazer uma braguilha bonita e ela não ficar repuxada. Então, a gente vai prender uma parte do revel aqui, uma parte do revel aqui, pra depois que tiver finalizado a nossa frente, aí sim eu fechar as laterais e continuar o processo do nosso revel, beleza?
Porque se eu fechar as laterais e for prender o revel no cos todo, vai ficar mais difícil para mim fazer o acabamento aqui da minha braguilha. Assim, com a peça aberta assim, eu consigo fazer uma braguilha com mais perfeição para ela ficar mais alinhada. Vocês já viram aquelas braguilhas que fica com uma prega aqui, que fica repuxada, que fica torta? É porque foi feita com a peça fechada e é muito difícil de fazer. Assim fica muito mais fácil. Só que nessa hora aqui, ó, vocês têm que vir com o revel de vocês. Vamos pegar esse lado daqui, né? Direito com direito. Vão vir aqui, ó, vão deixar a margem de costura ali, né? Descontadinha, vou colocar a costurinha aqui. Lá o da costa a gente já conferiu, lembram que a gente já conferiu o revel da costa, né? Agora o da frente vocês vão vir aqui, ó, vão deixar a margem de costura e vão começar dali pra cá e vão fazer assim, ó. Vão conferir aqui, ó, vão distribuir o revel aqui, vai sobrar, vocês vão ver só, ó. Coloco aqui, coloco aqui, olha quanto que sobra. Sobra revel, né? Essa parte ali nós vamos desprezar. Então, nós vamos prender aqui, ó. Ó. Aqui, você vai deixar bem certinho aqui. O que é pra costurar aqui, vai ficar aqui. Assim. E vai passar uma costurinha alinhada com aquela que você já fez. Vai vir até aqui, mais ou menos, a metade da frente, ó. Ó. Fiz essa costurinha até a metade da minha frente. O que vai acontecer agora? Agora, eu venho aqui, vejo se não ficou nenhuma... Olha aqui. Não pode ficar aqui, ó, costura ali, ó. Aquela primeira costura que você fez, você tem que tampar ela todinha, né? Tem que ficar bem retinho. Então, você vai lá e arruma, ó. Ficou bem retinho com aquela costura que já tinha? Beleza. Aí, você vai vir aqui e vai fazer uma costurinha de pesponto aqui, ó. Até um pedacinho. Não até acabar onde você costurou, até um pedacinho só. Pra você poder emendar depois. Pronto. Agora, eu posso cortar fora essa sobra de revel da minha frente, ó. Eu vou desprezar essa sobrinha ali, tá? Ó, vou tirar essa parte fora. E esse lado aqui do meu cos vai tá pronto. E olhem aqui, ó, aonde ficou aquela bainha fininha que a gente fez. Olhem aqui o acabamento, ó. Se eu não tivesse feito essa barrinha aqui, ia ficar uma costura de over aqui, ó. Tá? Ia ficar uma costura de over. Eu fazendo aquela barrinha, dobrando aquela costura de over pra dentro, olhem que lindo que vai ficar o acabamento aqui nessa minha braguilha, ó. Tudo bem limpinho, bem bonitinho, o zíper escondidinho ali, tudo ok. Aí, vocês pegam aqui e virem aqui, ó, e arrumem a pontinha aqui, bem bonitinha, ó, dessa braguilha aqui, ó. Ó, bem retinha, tá? Deixem ela assim, bem bonita. Esse lado aqui preso do meu cos... Agora, eu vou pegar o meu cos, vou passar por trás aqui. E vou lá do outro lado prender lá. Ó, a outra ponta do cos lá. Certo? Ó, até podem virar aqui agora, que vocês já fizeram, ó. Pra não confundir a cabeça de vocês. Ó, prendi ali, venho com o meu cos aqui, depois eu vou colocar na minha costa, né? E vou ir ali, vou prender ali, ó. Direito com direito. Medindo lá da costura, deixa a margem de costura do corpo, deixa um espacinho ali, ó, ó, vou deixar um espacinho e vou colocar a emenda do meu revel ali. E vou vir distribuindo aqui, ó. Ó, aqui também vai sobrar, estão vendo? É assim mesmo, tá, gente? Ó, agora eu vou começar a prender do meio pra cá, ó. E vou vir e vou passar a costura bem encostadinha aqui, ó. Com essa costurinha bem encostadinha ali. Ó, fiz essa costurinha bem encostadinho aqui, onde eu tenho minha braguilha que começa meu zíper, certo? Então, tá prontinho aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer um pesponto nesse pedacinho, ó. Eu venho ali de um pedaço, que eu vou ter que emendar igual do lado de lá. E faz o pespontinho por cima, ó. Ó, fez o pesponto por cima. Aqui eu já posso tirar essa sobra de revel. Eu dobro essa pontinha e vou descer aqui, ó. Pra finalizar esse lado da minha calça. Como que eu vou agora prender essa parte aqui? Agora, a gente dobra assim, ó.
aqui. E eu vou alinhar com essa costurinha ali, ó, do meu zíper. Ó, segura bem firme. Ai, Marília, eu não consigo segurar. Então, alfineta. E você vai vir aqui por cima e vai fazer uma costura em cima da costura que você prendeu o teu zíper. Ajeita bem lá do avesso. E faz um pespontinho ali por cima e do avesso vai ficar assim, ó, bem limpinho, bem acabadinho. E tira o fiozinho aqui. A nossa braguilha tá, bem dizer, pronta. Deixa ele pra lá, ó. Aqui, falta só fazer o pesponto externo agora. Aí, agora eu vou fechar aqui, ó. Olhem só que lindo, gente. Bem alinhadinho, ó. Já tirei o alfinetezinho aqui, né? Que agora a gente vai fazer a nossa costurinha aqui. E ela fica assim, ó, bem alinhada. Ai, Marília, a minha não ficou alinhada, esse lado ficou mais pra baixo. Abre e arruma. Ah, esse lado ficou muito pra cima. Tem que abrir e arrumar, porque aqui tem que ficar alinhado aqui, gente, ó. Tem que ficar retinho antes de pespontar, antes de finalizar a calça de vocês, certo? Então, agora aqui, pra fazer o pesponto dessa minha frente, eu vou ajeitar bem. Coloca alfinetes aqui pra segurar aqui, pra ela não andar, pra não sair nada do lugar, ficar bem bonitinha. Vai ajeitando com carinho, ó. Coloca alfinetes. Pra daí a gente vir aqui, ó. Vou colocar um alfinetezinho aqui pra segurar a margem que eu quero na minha braguilha aqui, ó. Coloco mais um aqui de novo. E agora? Agora eu vou vir com aquela costurinha de acabamento aqui, ó. Eu vou abrir. Já alinhei, né? Dobro essa parte aqui pra lá, pra mim não prender ela, ó. Dobra ela aqui. E vou vir aqui, vou fazer uma costura linda, maravilhosa aqui. Vou fazer a curvinha aqui, ó. Tem muita dificuldade? Alfineta tudo se precisar. Ó. Arremato, sobe, desce. E vem fazendo a curvinha até aqui, ó. Vem fazendo a curvinha, chega ali, arremata antes de chegar em cima da pontinha. Por quê? Porque agora a gente pode fechar o nosso zíper, desdobrar aqui a parte de baixo, olhem só que lindo o fecho dessa calça. Ficou super alinhadinho, maravilhoso. Então, agora o que aconteceu? Agora eu desdobro essa parte aqui que eu tinha dobrado pra lá, eu ajeito ela aqui novamente, ó, ela vai ficar ali. Então, eu fecho aqui minha calça e agora eu vou vir aqui e vou arrematar a curvinha. Vou fazer de novo a curvinha da costura aqui, ó. Vou arrematar aqui, vou fazer a curvinha e vou arrematar bem aqui. Pra prender, ó, arremato bem e pronto, tá perfeito. Tira aqui, se ficar algum fiozinho já tira, deixa essa parte bem limpinha. Posso tirar os alfinetes, que a parte da frente da minha calça está toda pronta. Olhem só aqui. Que lindo, ó. E está super bem alinhado aqui em cima e aqui, ó, não tem prega, não tem nada empafuçado. Olhem só que lindo. E aqui vem meu gancho. Aqui não vai costura nenhuma, não precisa pespontar, não precisa nada. A costura que eu fiz aqui, eu já conferi se ela não está estourando, se ela está bem reguladinha. Agora sim, eu posso vir com a minha parte da costa aqui e acabar de finalizar minha calça, ó. Agora, eu vou fechar as laterais. Cuida aqui, ó, na hora do bolso, né? Vou levar até lá embaixo, cuidando pra não esticar um lado e o outro não, ó. Vai dar bem certinho, a gente já conferiu lá na hora que a gente talhou, ó. Faço a costura de reta nas laterais.
laterais, no entrepernas, ó, aqui na parte do entrepernas, ó, a parte da frente tem 2 costurinhas, então a gente abre, a gente deixa essa parte aqui aberta, ó, e a parte de trás tem uma costura só, ó, então a gente deixa ela inteirinha lá e encosta aqui, ó, encaixa a costura com costura, a da frente a gente deixa abertinha, a de trás a gente deita para um dos ladinhos. Arremata no entrepernas e fecha aqui esse lado. Pode fazer na alfaiataria, pode fazer no bengaline, pode fazer em vários materiais, no linho com elastano, ó. Agora eu vou vir aqui no entrepernas, vou arrematar. Todas as laterais, as 2 laterais, o entrepernas, fechadinho, bonitinho, ó, tem que ficar assim lisinha a costurinha, ó, principalmente quando é tecido social, assim. Costuras lisinhas. Agora eu posso ir lá fazer a limpeza aqui, pra depois vir aqui e embutir o meu revel. Limpezas prontas, gente, ó, fui lá, fiz a limpezinha nas laterais, no entreperna, gente, a nossa calça tá ficando maravilhosa. Agora, vejam aqui, ó. Olhem como ficou o acabamento aqui do avesso. Olhem que linda. Muito bem acabadinha, ó. Bem bonitinha. Tudo bem alinhadinho aqui, ó. Na parte da frente, onde vai ficar aberto, ó. Bem alinhadinho, bonitinho. Agora, temos que fazer o quê? Prender o nosso revel. Agora, a gente vai vir aqui, ó, lembram que a gente fez a costura até um pedaço, pespontou ela até um pedaço, ó? Agora, a gente vai emendar aqui e continuar essa costura, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou continuar colocando meu revel, ó. Vejam que aqui a emenda do revel, ó, a lateral do revel vai dar bem certinho com a costura da lateral da calça, ó. Por isso que é importante a gente fazer aquela medida lá, distribuindo bem direitinho, ó. Aqui o pique do centro do revel vai dar certinho com o pique do centro da calça, da parte de trás. Revel com costura da lateral aqui. E aqui a minha frente. Agora, eu vou continuar aquela costura que a gente parou aqui, ó. Precisa passar a limpeza aqui? Não precisa, porque a gente vai tombar essa costura aqui ainda, ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó. E vai continuar o pesponto que a gente fez pra fazer o acabamento da frente. A gente vai continuar esse pesponto aqui no nosso revel. Ao redor todinho da cintura da calça. Emenda ali, né? Faz um rematezinho bonitinho. Vai ficar pro avesso, mas tem que ser bonitinho também. Ó, vim, encontrei aqui, fiz um arremate bem bonitinho. Tira o fiozinho, pronto. Fica muito mais fácil a gente fazer o acabamento da frente com a calça aberta. Depois é só fazer isso aqui. Pronto, revel colocado no cós da nossa calça. Agora, gente, arruma ele aqui bem bonitinho. Vai prender ele aqui na costura da lateral, ó, da nossa calça. Ou vocês podem vir aqui, ó, assim, dobrar assim do direito, ó. Dobra ela assim, e aqui no centro da costa, onde tem o revel, ó, tem o gancho da minha costa aqui, né? O gancho traseiro, aqui tá meu revel. Eu vou passar uma costurinha em cima do gancho aqui, ó, prendendo o meu revel aqui, pra ele não ficar virando e não ficar saindo. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma costurinha em cima da costurinha, ali dentro da costurinha, ó. Do gavião da costa. Do lado direito, essa costura não aparece, e do lado do avesso, ela vai segurar o meu revel ali, ó. Agora, eu venho aqui na lateral da minha calça, ó, venho na lateral e vou fazer a mesma coisa. Vou distribuir o meu revel aqui primeiro, ó. Deixa ele assim, bem distribuidinho, bem alinhadinho, ó. E vou arrumar aqui, vou fazer uma costurinha aqui também, prendendo o meu revel aqui na lateral. Vocês têm que cuidar pra não deixar ele repuxado, ó. Prende um pedacinho dele aqui.
Pode prender aqui numa prega da frente também. Escolher uma das pregas aqui, ó, e fazer uma costurinha pra deixar o revel presinho. Sempre esconde essa costurinha aqui, prendendo o revel, ó. Nessa costurinha, ali no meio, ó, que ela some. Agora, eu vou vir aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Vou prender o meu revel, fazendo uma costurinha em cima de uma das pregas aqui, ó. Então, quando eu pegar a minha calça, ó, o revel não vai ficar saindo daqui, porque eu tenho essas costurinhas de trava ali, ó. Ó, tenho costurinha ali, tenho costurinha ali, tem aqui na lateral e tem uma aqui no meio da costa, ó. Agora, eu coloco a minha etiqueta aqui. Parece difícil, mas não é. É que é uma peça que você precisa cuidar, alinhar. Você tem que ir fazendo ela e ir alinhando. Cada processo que você for fazer de uma calça social, seja ela no spandex, na alfaiataria, no linho, qualquer tecido, você precisa ir alinhando. Por quê? Para quando você tiver com ela assim, ó, prontinha, olhem só que coisa linda. Quando você tiver com ela assim, prontinha, ó, ela estará alinhada, não fica toda repuxada e torcida. Olhem só. Porque tem pessoas que fazem calça social e ela fica toda repuxada, né? Porque não vai alinhando. Na hora que você vai costurando, você tem que ir alinhando e olhando se está tudo dentro dos conformes. Olha só que coisa linda. Agora, eu vou fazer a barra. Agora, eu vou virar ela do direito. E vou fazer a barra. E a minha calça vai estar pronta. Lembrando, gente, que o molde que vai estar à venda é essa medida aqui, tá? Ai, Marília, mas eu quero um pouquinho maior. Gente, é muito simples para aumentar e muito simples para diminuir também. É só você aumentar lá na lateral, aumenta um pouquinho no gancho e já vai ficar ótimo. Ó, eu vou dobrar meio centímetro e mais 3 centímetros e vou fazer a minha barra aqui. Agora aqui, ó, barrinha pronta, com uma barra bem bonita, ó. Barra pronta. Aqui, nosso revel prontinho. Agora, eu vou passar a minha calça. Vou passar ela e já mostro pra vocês no corpo. Tudo de linda. Super confortável. Se você não quiser essa sobrinha, né, nas pernas, só você ajustar aqui na lateral, ó, do quadril pra baixo, você pode estar ajustando. Mas o estilo dela é assim, cair mais retinha. Vejam lá o comprimento, ó, ficou perfeito, bem no ossinho do meu tornozelo. Eu posso usar com tênis, com rasteirinha, com sapatilha. Posso usar assim com basiquinha, com t-shirt, com o que eu quiser, que fica muito maravilhosa. Olhem a nossa braguilha aqui, ó. Perfeitinho aqui o acabamento, gente, ó, tudo bem lindinho, bem limpinho. Ela fecha aqui perfeitamente, por quê? Porque a gente alinhou bem aqui, ó, o final do zíper. Essa parte aqui é muito importante pra vocês alinharem bem. As nossas costurinhas, o nosso bolso. Olhem que linda. Maravilhosa, né? Fora que assim, ó, eu tô com um look basiquinho, né? Agora eu vou colocar uma camisa pra vocês verem a elegância do look. Agora, olhem isso aqui. Que elegante. E fora o conforto, gente, muito confortável. Vejam que ela tem uma folga, ó, né? Tem aquela folguinha, se quem não quiser essa folguinha pode tirar, mas é o estilo da calça assim. O bolso aqui ficou super confortável, olhem só. Quem gostou, gente, tem lá no meu WhatsApp a modelagem desta camisa aqui, né? No MG, que veste ali de um 40 até quase um 46. Veste até um 46, na verdade, né? Porque ela é bem soltinha, que veste bem. E a calça vai vestir 42 e 44. Então, pra tá aumentando um pouquinho ou diminuindo um pouquinho, é super prático, rápido, fácil. E quem precisar de ajuda pode me chamar lá no WhatsApp, que eu ajudo a estar diminuindo ou aumentando a modelagem, beleza? Isso pra quem adquirir a modelagem, né? O suporte pra estar mexendo no molde e deixando ela lá bem certinha pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado.
Quem gostou já deixa o like, comenta, compartilha se puder. Ó, eu agradeço, né, se vocês comentarem, compartilharem aí, eu fico bem feliz. Pessoal, antes que eu esqueça, eu quero passar pra vocês a medida bem certinha aqui, ó, de onde fecha a minha calça. Nessa parte mais grossinha aqui, que é a parte do bumbum, aqui no quadril, tem 1,12, certo? Aí você vai subir aqui uns 8 a 10 centímetros e vai ter essa marcação aqui também, ó, essa medidinha aqui. Essa minha medidinha aqui, ela dá 1,6, certo? Então, 1,12, 1,6. E agora, bem aqui na cintura, onde fecha a minha calça, ó. Aqui, ó, onde fecha, bem certinho aqui, ó, no cós da minha calça aqui, ó. Deixa eu pegar bem direitinho aqui pra mostrar pra vocês. Onde ela fecha, eu tenho aqui 92 centímetros, beleza? Então, 92, 1,6 e 1,12. 92, 1,6 e 1,12, tá? Ah, deixa eu passar também aqui a medida da coxa, que é importante. Medida da coxa aqui, ó, 67 centímetros, na parte mais grossinha aqui, ó, tá? Na parte mais grossinha, 67. E aí, vai afunilando, descendo com uma margenzinha de folga, ó. Certo? Então, aí, pra quem tem essas medidas, ou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, vai conseguir usar essa modelagem bem de boa, certo? Obrigada, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, tá?